Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos nós aqui para gravarmos a lição 9, né, a pré-aula da lição 9, que tem por título Quem é o Espírito Santo? É uma pergunta que, para se fazer para nós, servos de Deus, que acreditamos na Bíblia, que confiamos naquilo que a Bíblia nos revela, é muito fácil a resposta. Mas diante de muitas heresias que nós estamos vendo nos dias atuais ou ao longo dos séculos, né, nós temos que estar bem firmados em saber quem é o Espírito Santo, né? Mas antes de nós entrarmos na lição, eu quero fazer as considerações que sempre fazemos, né? Pedir aos irmãos que mantenham aquela boa, vamos dizer assim, a boa doutrina de ensinamento para quando as escolas dominical, né, a nossa escola dominical, para nós entendermos que na escola dominical é um lugar de aprendizado para todos nós, tanto para o professor quanto para o aluno. Também nós queremos manter a tradição dos hinos da harpa, não queremos deixar essa tradição de cantar os hinos da harpa cair, né? Então, cante o hino da harpa indicado na revista, incentive seus alunos, também quanto à leitura bíblica em classe, a leitura diária, que os irmãos venham, os professores venham incentivar os alunos a estarem fazendo a leitura. De preferência, cada aluno ler um versículo para o desenvolvimento do aluno, né? A escola é lugar de um desenvolvimento, um aprendizado e conhecimento e ao mesmo tempo de desenvolvimento, né? E a todos aqueles que assistirem, que possa ser de grande serventia para o aprendizado, para a edificação, que vocês possam compartilhar, que possam comentar, dar seu like aí, se inscrever no canal, né? Tudo isso vai nos ajudar o grupo de mídias da Igreja Sopro Divino, né? Então a lição 9 hoje, como eu iniciei falando, tem o tema, seu título é Quem é o Espírito Santo? E nós vamos estar trabalhando hoje o texto áureo no 2 Coríntios capítulo 3, no verso 17, que diz assim: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí lá há liberdade. 2 Coríntios 3,17, da Nova Almeida atualizada, né? A verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia para então poder defendê-la. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele tem sido estudado, tem sido objeto de estudo ao longo de todo o período da igreja primitiva até os dias atuais. Sabemos que há muitas divergências, que há heresias criadas em cima de algumas divergências, mas hoje nós vamos estar estudando sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, para entendermos melhor, para poder defender, né, a identidade do Espírito Santo, essa identidade que diz que a Bíblia Sagrada nos ensina e nos fala que Ele é Deus, que Ele é parte da Trindade, como o Pai, o Filho, o Espírito Santo tem o mesmo poder, a mesma autoridade, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é eterno, Ele tem todos os atributos de Deus, o que nós vamos ver dentro da lição, né? A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 16, 17, verso 26, no capítulo 16, do verso 7 ao 14. Esse texto, essa leitura bíblica em classe era interessante porque fala de um momento em que Jesus vai partir, ele está ali falando da sua partida, está falando para os seus discípulos a respeito do Espírito Santo, que ele vai rogar ao Pai, que vai dar um Consolador para que esteja com eles, para que o Consolador venha ensinar, que o Consolador venha fazer eles lembrarem de tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus. Então, essa leitura bíblica em classe, ela vai nos dar uma visão geral do Espírito Santo. A introdução diz assim: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções
pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essas verdades bíblicas, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Nós sabemos que o Espírito Santo, revelado na Bíblia, e para nós que somos servos de Deus, acreditamos na Bíblia, nós sabemos que o Espírito Santo ele está desde o começo, né? O Espírito Santo ele está desde a fundação, ele está trabalhando ao longo de toda a história bíblica para que possamos nós chegarmos à redenção, à salvação. No começo nós vemos que ele está lá em Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas, nós podemos encontrar o Espírito Santo na pessoa de Deus, na Trindade, no momento em que foi feito o homem, né? Na hora que Deus fez o homem, ali estavam o Espírito Santo na Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também vemos que ali no dilúvio tem ali uma menção de textos que mostra, meio que oculto, mas nós que acreditamos na Trindade temos a certeza que também é o Espírito Santo, quando ele diz desçamos e confundamos ali as línguas. Então a gente vê uma ação do Espírito Santo no período dos juízes, nós vemos a ação do Espírito Santo sobre reis, sobre profetas, sobre homens que Deus escolhia para que fizesse um trabalho específico. E para serem capacitados a esse trabalho, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor vinha sobre eles. Nós vamos também ver isso dentro dessa lição. Os objetivos da lição é mostrar o Espírito Santo como consolador, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo, identificar as heresias antigas e a forma como elas se apresentam atualmente. As heresias que tratam do Espírito Santo não como Deus, mas como criatura. Nós vamos ver algumas heresias aqui no final dessa lição. Primeiro, o Consolador, o outro Consolador. Jesus disse que ia para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo. Paracleto vem do grego parakletos, que significa aquele que consola ou conforta. Aquele que tinha o mesmo poder para preservar seu povo. A palavra outro nessa passagem é no grego allos e significa outro da mesma espécie e mesma qualidade. Eu acho interessante quando o Senhor Jesus estava para subir assunto ao céu, ele falou que não deixaria a igreja órfã, que enviaria o outro Consolador. Interessante que essa palavra, o outro, ela está em si mostrando que Jesus estava enviando o Espírito Santo para que ele viesse como um cuidador da igreja, como aquele que ia consolar a igreja, como aquele que ia guiar a igreja na terra a partir daquele momento da partida de Jesus ao céu. E é interessante que num dado momento ele falou que ele tinha que ir para o Pai para que o Consolador viesse, né? Para que o Consolador pudesse vir para ficar com uma igreja. E essa palavra outro aqui, nessa passagem que vem do grego allos, ela dá uma ideia de a mesma espécie, significa outro da mesma espécie, da mesma qualidade, quer dizer, era Deus, tinha mesmos atributos, ele era Deus, ele era onipotente, ele era onisciente, ele era eterno, então ele era da mesma espécie divina, e que ele estava vindo como aquele que ia trabalhar junto com a igreja, aquele que ia mostrar o caminho para a igreja, aquele que ia consolar a igreja, aquele que ia fazer a igreja adorar a Deus de uma maneira, vamos dizer assim, bem sucinta, né? O Espírito Santo, ele está em nós. É uma diferença do Espírito Santo atuando no Antigo Testamento a o Espírito Santo atuando no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo, ele vinha sobre profetas, reis e sacerdotes por um determinado período para um fim, para um trabalho. Mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele prometeu que enviaria o Consolador e que ele ficaria conosco.
E ele nos mostraria tudo o que nós tínhamos que fazer, e ele nos ensinaria, e ele nos fazia lembrar, e ele nos consolaria. E ele estaria dentro de nós. Paulo chega a dizer que nós somos templo e morada do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Em um determinado momento ele também fala que não entristeçais o Espírito Santo. Então, todos os estudos bíblicos nos levam a crer que o Espírito Santo é Deus que habita conosco, que está dentro de nós. Ele está nos ajudando. Então nós temos um que é consolador, nós temos um que ele nos ensina, que é o Espírito Santo. E também nós vamos entender que ninguém se converte a Jesus se o Espírito Santo não trabalhar no coração dele, porque também a Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então também é uma ação do Espírito Santo trabalhando no meio, vamos dizer assim, da igreja, para fazer também a igreja crescer, né? Esse Consolador, o Paracleto, é um termo que se refere ao Espírito Santo, mas no dicionário da língua portuguesa afirma que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego Paracletos vem da posição para, ao lado do próximo, e do verbo, claro, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. Nós vemos que essa palavra no dicionário português ela tem vários significados, e quase todos, ou todos esses significados são aplicados a pessoa do Espírito Santo para conosco, porque ele é o nosso defensor, ele é o nosso advogado, intercessor. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que ele nos auxilia. A Bíblia diz que ele nos ajuda, que nos consola no momento triste, que nos ajuda a lembrar daquilo que Jesus nos ensinou. Então tudo isso é um trabalho do Espírito Santo, do Consolador, do Paracleto. Quanto igreja, nós não temos dúvida nenhuma de um trabalho fundamental do Espírito Santo nessa dispensação. Então o Espírito Santo está atuando de maneira poderosa no meio da igreja, está em nós. Então, o seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos de João 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus, traduzido por advogado. Sua deidade, atributos e obras. Primeiro, sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. No livro de Juízes, capítulo 15, no verso 16, diz que o Espírito do Senhor se apossou poderosamente de Sansão. E nesse mesmo capítulo nós vemos que o Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. Quando Sansão foi traído por Dalila, não sabia que já o Senhor tinha retirado dele o seu espírito. Aqui nós estamos vendo a atuação do Espírito Santo como Deus no Antigo Testamento. O Espírito do Senhor se apoderava de Sansão. E é interessante que nessa passagem, quando Sansão é traído por Dalila, quando Sansão revela o seu segredo a Dalila, a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha saído dele, tinha o deixado. Então ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha o deixado, então ele achou que ainda tinha toda aquela força que o Espírito do Senhor dava a ele quando se apoderava dele. Mas nós vemos aqui um trabalhar, né? O Deus Javé, na tradução do Espírito do Senhor, num primeiro momento ele está sobre Sansão poderosamente, e num segundo momento ele deixa Sansão, porque Sansão pecou, porque Sansão falhou. Nos dias atuais não é diferente, irmão. Às vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus e ele pode até nos deixar, pode até, a gente ficar sem o Consolador. Então nós temos que ficar muito atento quanto a isso, porque o Espírito Santo do Senhor está em nós. Mas enquanto nós estivermos
na presença de Deus, em santidade, em verdade, uma vida com Deus, o Espírito Santo não vai nos abandonar, mas se entristecermos o Espírito Santo, corremos risco de ficar sem a presença do Espírito Santo. E aí sabemos que somos presas fácil, né? Então a deidade do Espírito Santo, ela nunca foi contestada assim por nós que servimos a Deus fielmente. Mas por muitas outras heresias, elas são contestadas nos dias atuais. Nós vemos que tem até uma grande igreja aí, seita, que na sua tradução bíblica lá, ela substituiu todo lugar que está o Espírito Santo, eles substituíram por uma força ativa. Nós vamos lá na frente falar um pouquinho sobre isso. Então eles não estão dando o devido valor ao Espírito Santo como Deus. Eles têm o Espírito Santo como uma criatura, como alguém que foi criado, ou como uma força ativa da natureza, né? Então, as obras do Espírito Santo, são inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus, dá a vida eterna ao homem, é o Senhor da igreja, é o santificador dos fiéis, habita nos crentes, autor do novo nascimento, é o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus, igual ao Pai, igual ao Filho. Nós vemos que quando o Senhor Jesus deu a comissão para a igreja de ide, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo será salvo, mostra o Espírito Santo na Trindade, na posição de Deus. E nós vemos as inúmeras obras que o Espírito Santo, como Deus, agiu. Uma delas que nós vemos com maior ênfase gerou Jesus. Deu vida eterna ao homem perdido. É o Senhor da igreja. Ele é o santificador dos fiéis. Ele habita dentro de nós, nos crentes. Ele atua no novo nascimento e distribui os dons espirituais. Nós sabemos que 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, vai falar que o próprio Espírito Santo, né, é quem dá os dons conforme a cada um. E também nós vemos que o Espírito Santo, ele separou missionários, né, enquanto estavam orando ali, eles que o Espírito do Senhor falou e separou Paulo e Barnabé para uma obra que eles tinham a fazer. Então nós vemos uma ação, uma obra bem densa do Espírito Santo na igreja, no período da igreja primitiva até os dias atuais. Nós sabemos que a santificação, a vida eterna, o crente acreditar que o Espírito Santo está dentro dele, o novo nascimento, tudo isso é gerado através do Espírito Santo. As pessoas podem, algumas em suas seitas, heresias, até duvidar desse trabalhar do Espírito Santo, mas a gente que serve a Deus e acredita fielmente na Bíblia, temos o Espírito Santo em nós que testifica com o nosso espírito, testifica com o Espírito Santo que as obras que ele faz em nós são obras de transformação. Nós acreditamos na vida eterna, nós somos santificados, nós buscamos a presença do Senhor, nós somos levados a adorar o Senhor pelo Espírito Santo. Então todas essas obras o Espírito faz em nós. Essa aqui tem as referências bíblicas em que fala dessas passagens bíblicas que fala do Espírito Santo, quando gerou Jesus, Lucas 1,35, da vida eterna, Gálatas 6,8, ele é santificador dos fiéis, Romanos 15,16, habita nos crentes, João 14,17, autor do novo nascimento, João 3, 5 e 6, é o distribuidor dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, como eu falei. Então estas obras, elas são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus, igual ao Pai e igual ao Filho. Então, quem pode fazer milagre, operar milagre, é Deus. Então, isso quer dizer que as obras que o Espírito Santo fez comprova que ele é Deus. Nós não temos dúvida nenhuma quanto a isso. Mas nós sabemos que nos dias atuais, assim,
como nós estudamos nesse trimestre, estamos estudando ainda sobre as heresias, tem muitas heresias que elas negam a existência do Espírito Santo como Deus. E a gente pensa que isso é coisa de 100 anos, 200 anos. Não, isso vem desde o começo da igreja, né? Então as primeiras heresias, elas foram assim, elas vêm num caminho de 300 depois de Cristo, já tinham muitas pessoas formando essas heresias, né? E a primeira delas que nós vimos é o arianista, né? Os arianistas, como sempre, eles estão na vanguarda da heresia, né? O Ario considerava o Espírito Santo como uma criatura, embora esse tema estivesse fora das discussões na época, pois os focos dos debates estavam no Filho. Eunimo, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Dizia que o Filho era criador do Espírito. Nós sabemos que o arianismo ele trabalhou muito contra a deidade de Jesus, como também trabalhou contra a deidade do Espírito Santo. Então eles se contradizeram até nisso, porque eles diziam que Jesus não era Deus, mas ao mesmo tempo Jesus criou o Espírito Santo. Jesus, Filho de Deus, criou o Espírito Santo. Então que o Espírito Santo era uma criatura criado pelo Filho, a pedido do Pai. E o Filho criou o Espírito. Então, a partir do momento que o Espírito foi criado pelo Filho, ele deixa de ser Deus, porque Deus é eterno. É um dos atributos de Deus, é ser eterno. Criatura, então, eles colocaram o Espírito Santo no mesmo nível dos anjos e no mesmo nível dos homens, porque anjos e homens foram criados por Deus, então logo são, vamos dizer assim, eles estão subordinados a Deus. Até os anjos caídos, até os homens que não alcançarem salvação, todos vão estar subordinados a Deus. Então a criatura, todos aqueles que foram criados estão subordinados ao Criador. E quando eles dizem que Jesus criou o Espírito Santo, eles estão dizendo que o Espírito Santo está subordinado a Jesus. Então a heresia está aí. Porque qual é o papel da heresia nesse caso? É tirar a deidade do Espírito Santo. É não acreditar que o Espírito Santo é Deus. É não aceitar que o Espírito Santo é Deus. Mas nós entendemos que o que a Bíblia nos ensina, nos mostra, é que o Espírito Santo é igual a Deus. É Deus, é o mesmo, estão no mesmo patamar, né? No mesmo nível de deidade. Não tem um maior do que o outro, nem menor. E não, Jesus não criou o Espírito Santo. Jesus, ele rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo. O Espírito Santo veio como o consolador da igreja. Mas Jesus não criou o Espírito Santo. Então eles, para criar essas heresias, eles pegam textos fora de contexto para criar essas heresias, né? Então nós sabemos que o Espírito Santo é Deus e que ele está na dispensação da graça, atuando junto à igreja para salvação, para santificação, libertação, cura, toda a obra que a igreja faz na terra através do Espírito Santo. Essas heresias já não acreditavam assim, né? Então tem também a outra heresia que chamava Tropicianos, era uma seita do Egito cujo nome vem dos tropos, figuras. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles, diziam ser o Espírito Santo, um anjo e uma criatura. Então eles já pegavam aqui um pouco do arianismo e traziam para essa seita também, para dizer que o Espírito Santo, um anjo e uma criatura, era um anjo e uma criatura. Porque nós vemos algumas passagens bíblicas que falam do anjo do Senhor, né? Mas aí não tem nada a ver com o Espírito Santo. É uma figura de linguagem que fala do Senhor na forma de um anjo. Aquele que recebe adoração, é o único que recebe adoração, é o anjo do Senhor. Então tem algumas passagens bíblicas que está ali falando do anjo do Senhor. Então, por falar do anjo do Senhor, nessa figura de linguagem bíblica, eles achavam que por ter essa figura de linguagem, o Espírito Santo era um anjo. Mas nós sabemos que não, que eles pegaram isso aí fora de um contexto para formar essa heresia dos tropicianos. Eles acreditaram que era uma criatura. Ele não era um Deus, né? Tem os
pneumatomasianos. Isso é bem complicado. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachon vem de pneuma, espírito, machomem, falar mal ou contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebastes foi o principal defensor dessa heresia, movimento que negava a divindade do Espírito Santo. Interessante que eles já eram opositores do Espírito. Eles falavam contra o Espírito Santo, eles falavam contra toda a obra do Espírito Santo, eles eram contrários a tudo que o Espírito Santo fazia. Não acreditavam que o Espírito Santo era Deus, não acreditavam que ele tinha atributos divinos, então tirava toda a divindade do Espírito Santo, e eles acreditavam que o Espírito Santo não era uma criatura também. Então, percebemos que no trabalhar de todo esse período, as heresias buscam sempre tirar a divindade do Espírito Santo, a divindade de Jesus. Por quê? Porque quando tira a divindade de Jesus, quando nós dizemos que Jesus não é Deus, nós estamos tirando um atributo de Jesus. Quando nós dizemos que o Espírito Santo não é Deus, nós estamos tirando um atributo do Espírito Santo. Então nós estamos negando as obras que eles fizeram, negando os milagres que eles fizeram. Então a heresia está a negar tudo aquilo que o Espírito Santo faz, tudo aquilo que o Espírito Santo trabalha no meio da igreja. Então as heresias têm esse papel, né? E nós vemos também as heresias, né? Elas também têm, nas religiões heréticas, tem algumas que têm o Espírito Santo de uma maneira diferente, como nós vemos o movimento religioso que fala do Oriente, que fala de uma crença estranha, né? De alguns intelectuais que trabalham com o Alcorão, que faz uma interpretação bem distorcida. Eles dizem que Jesus é um mensageiro de Alá que veio para confirmar o Torá. E que, ao confirmar o Torá, Jesus está falando do enviado, que é o Maomé. Então, esses homens aqui, esses estudiosos que eles fazem essa interpretação, eles dizem que o Maomé é o Espírito Santo, foi enviado por Jesus. Eles se baseiam isso no que Jesus está falando do Consolador. Eles fazem uma interpretação toda fora, né? Eles concluem que Maomé é o Consolador, porque Jesus veio para confirmar a Torá, e no Torá eles escreveram que Jesus estava anunciando a vinda de um outro mensageiro depois dele, para que viesse fazer um trabalho. E aí, como Maomé veio para confirmar toda essa heresia, eles acreditam que Maomé é o mensageiro falado por Jesus. Então eles distorcem tudo. Primeiro, que Jesus não é Alá, né? Jesus não veio para confirmar a Torá nenhuma. E segundo, que Jesus não veio trazer nenhuma informação sobre que o mensageiro, o consolador, é o Maomé. Então nós vemos que eles buscam interpretações para firmar suas heresias, para ficar parecidas, né, com aquilo que a Bíblia ensina. Eles buscam sempre buscar para ficar parecido, né? Mas como que a gente vai trabalhar biblicamente para desfazer, né, essa ideia? Primeiro, o Consolador é o próprio Espírito Santo, João 14, 26, que está na leitura bíblica em classe, né? A gente vai ver que tem essa no 14, 26 que vai falar sobre isso, que é: mais aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Enquanto eles interpretavam o Torá dizendo que Jesus estava enviando o Espírito Santo para ser o Consolador na pessoa de Maomé, a Bíblia está dizendo que Jesus rogou ao Pai para que enviasse o Consolador. Só que eles caem em contradição, porque eles não falam que Jesus rogou ao Pai lá no Torá para mandar o Maomé.
eles falam que Jesus estava trazendo a notícia que o Consolador vinha. Mas aqui está dizendo que Jesus rogou ao Pai, que ele estava vindo em nome de Jesus para consolar a igreja, para trabalhar com a igreja. Então esse é o primeiro ponto que você consegue defender. A promessa do Senhor é que fique convosco para sempre. 14:16 também. Quer dizer, eu rogarei ao Pai e vos dará o Consolador para que fique convosco para sempre. Maomé morreu. Então você também aí já tirava toda essa ideia de que Maomé era esse Consolador. Porque Maomé morreu. E Maomé não é Deus. Mas Jesus está dizendo que o Consolador vinha para ficar conosco, que está conosco. E vai ficar conosco até o dia da volta do Senhor Jesus. Então, aqui também nesse versículo a gente já quebra toda essa heresia, já combate essa heresia. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. João 14:17. E que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Tão interessante que não era Jesus testificando do Espírito Santo como eles estavam lá interpretando. Era o Espírito Santo que vai testificar de Jesus, que vai dar testemunho de Jesus. Então a igreja ela está sendo consolada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita conosco, está em nós. Então todas essas passagens bíblicas nos ajudam a desmistificar, a tirar essa heresia, a derrubar essa heresia que eles interpretavam sobre essa questão de Jesus enviar o Consolador e esse Consolador ser o Maomé. Então, para nós entendermos que o Espírito Santo, ele é Deus, é muito simples. Quem crê no Senhor Jesus recebe o Espírito Santo e o próprio Espírito Santo testifica de Jesus e mora dentro daquele que crê no Senhor Jesus. Então, essa fé, essa crença de quem passa a seguir Jesus, ela é viva dentro de nós através do Espírito Santo. Isso dentro de nós é vivificado todos os dias pelo próprio Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está conosco, está dentro de nós. E é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E também é Ele que nos mostra quando nós estamos errando, pecando. Aquele que serve a Jesus, que tem o Espírito Santo, toda hora que faz algo errado, no mesmo momento sente dentro de si uma acusação. Olha, você errou. Mas ao mesmo tempo, ele lembra que Jesus morreu para nos salvar. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, quem faz todo esse processo no homem? O Espírito Santo. Quem que pode habitar dentro do homem, a não ser o Espírito de Deus que criou o homem? Nós sabemos que algumas religiões até têm alguns caminhos aí diferentes, né? Mas nós sabemos que não é certo, não dá certo. É para prejudicar o homem. Mas o Espírito Santo não. Ele habita dentro do homem para ajudar o homem. Então, como Deus, o Espírito Santo está no homem, auxiliando o homem a vencer todas as suas fraquezas, a lembrar das palavras que o Senhor Jesus deixou. Então, esse trabalhar do Espírito Santo na vida da igreja ajuda a igreja a fortalecer na fé, crescer no conhecimento e na graça. Então, mesmo que as heresias venham tirar de Jesus a sua deidade, as heresias venham tirar de Jesus, ou do Espírito Santo, a sua deidade, nós, como servos de Deus, que temos o Espírito Santo, sabemos que o Espírito Santo é Deus e que Jesus é Deus e que nós vamos vencer todas as batalhas através do Espírito Santo nos auxiliando. Não é como uma força ativa, irmãos, não. Nós vemos aí nos dias atuais, uma das seitas aí citada muito nesse trimestre,
que são os testemunhas de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, é algo que vai só impulsionar você a acreditar em Jesus, é algo que vai só fortalecer você para servir ao Jeová, mas que ele é uma criatura, que ele não tem poder, ele não é Deus, ele não é eterno, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, mas sabemos que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. É o Espírito que revela, é o Espírito que conhece o coração do homem, é o Espírito Santo que está dentro do homem. Isso é atributo de Deus: onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. E nós temos muitas passagens bíblicas que mostram esses atributos no Espírito Santo. Então o Espírito Santo trabalhando como Deus. Por quê? Porque ele estava trabalhando para que a igreja viesse a adorar Jesus, a glorificar o nome de Jesus. Então, milagres que vemos, através do Espírito Santo. Também vemos o Paulo, que a Bíblia ele relata que foi impedido pelo Espírito Santo de ir à Macedônia. Então nós vemos uma ação, o Espírito Santo separando o próprio Paulo e Barnabé para uma obra que ele tinha. O Espírito revelando a Pedro as falcatruas de Ananias e Safira. Isso é onisciência. Pedro não sabia de nada, mas o Espírito Santo revelou a Pedro que Ananias e Safira estavam mentindo. Onisciência. Então nós vemos toda uma ação do Espírito Santo mostrado na Bíblia como Deus. Porque só Deus conhece o coração do homem. E nós vemos que o Espírito Santo revelou a Pedro que estava no coração de Ananias e de Safira. Então, para nós é muito fácil entendermos o Espírito Santo como Deus. Para nós é muito fácil acreditar no Espírito Santo como Deus, porque nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas quando as heresias trabalham para tirar a deidade do Espírito Santo, e as pessoas acreditam nessas heresias, há uma dificuldade, porque eles não aceitam a presença do Espírito Santo em si. Eles ficam meio que com a mente cauterizada. E o único pecado que a Bíblia relata, que Jesus fala que não tem perdão, é o pecado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha o ponto que é interessante. Todos os pecados são perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. Porque o Espírito Santo é a última instância que está dentro do homem. Então, a partir do momento que o homem blasfemar contra o Espírito, acabou. O homem não consegue mais receber esse Espírito dentro de si, porque blasfemou. E às vezes, mas é muito difícil entender quando o homem blasfema ou quando o homem não blasfemou. Irmão, é simples. Enquanto houver dentro do homem arrependimento, tristeza pelo pecado, o desejo de parar de pecar, o Espírito Santo ainda está atuando. Mas a partir do momento que a consciência do homem estiver cauterizada, que ele não ligar para mais nada, que tiver tudo para ele normal, que tudo que ele fizer está bem feito, não tem remorso, não tem temor, não tem nenhum medo, o Espírito Santo está longe dele. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós também temos que atentar para isso. Amém? Espero que possa ajudar cada professor, cada irmão, aquele que assistir a aula. Eu sei que vai ser uma aula boa em sala, porque os irmãos vão cooperar, os irmãos vão ter testemunhos para contar, os irmãos vão falar experiências que tiveram com o Espírito Santo. Então isso aí é muito fácil dentro da sala de aula, né? Mas quando nós estamos conversando com alguém que é contrário a essa doutrina, aí a gente tem que estar baseado na Bíblia
para nos defendermos e defender a sã doutrina. O Espírito Santo não precisa que ninguém defenda, irmão, nem Jesus. A gente tem que defender a palavra. A palavra de Deus tem que ser defendida. Tem que haver uma defesa da fé. Agora, do Espírito Santo, de Deus e de Jesus, não precisa defesa, não. Você defende a Bíblia, automaticamente você está defendendo o princípio cristão e a fé. Amém? Deus abençoe a todos. Curtam, comentem e ajudem a fazer as mídias crescer, né? Que é alegria para os irmãos que trabalham. E trabalham muito, viu, irmão? Eles trabalham muito mais do que nós e pelos bastidores para que possa ir esse vídeo ao ar. Então a gente sempre gosta de dar esses créditos para eles, para o grupo de mídias. Eu acho que está na hora até do que eu fazer uma legenda para pôr o nome de todos. Tá bom? Deus abençoe.